largar o certo pelo duvidoso também é uma atitude que eu já fiz, que eu já tomei, e que deu muito errado na minha vida. Entende? Então, eu não estou dando conselho. Aqui fala um vascaíno, claro, que quer muito que o Léo Jardim renove o seu contrato, porque você tem que ter os melhores em todas as posições. E é claro que eu quero que o Vasco tenha o melhor goleiro. E ele tem demonstrado ser um dos grandes destaques do futebol brasileiro. Não sei se é o melhor goleiro do país, do Brasil, como uma torcida do Vasco canta em alto e bom tom, e eu acho muito bacana que faça isso, porque isso vai contribuir bastante para que ele tome uma decisão de permanecer ou não, mas isso conta bastante, você ter a idolatria, ter o respeito, ter o carinho do torcedor, ter a confiança do grupo em geral, porque ontem, quando o Vasco estava numa situação em que, se o Operário marcasse, o Vasco estaria eliminado, você olhava para o semblante dos atletas do Vasco, eles tinham a confiança de que o Léo Jardim ia pegar a penalidade máxima. Foi assim que aconteceu. Na verdade, foram 3 penalidades que ele defendeu, e isso facilitou, né? Ajudou para que o Vasco se classificasse. É claro, porque estou falando isso porque os atletas do Vasco precisavam fazer o gol também. 2 perderam. Acontece de perder. Eu já perdi dessa forma que eu vou falar agora, mas precisa ser mais preciso, mais decisivo, menos displicente, enfim. Mas o desfecho final foi muito positivo, uma vitória com cara de Vasco, se não for sofrido não é o Vasco, enfim. Mas a gente está falando de um time de série C, né? Um time com um orçamento muito baixo, mas mesmo assim consegue encontrar soluções, né? Como o Alano, por exemplo, que o ano passado jogou pelo Criciúma, e nesse mesmo São Januário fez uma partida espetacular, quando o Vasco foi derrotado por 4-1, pela equipe do Criciúma, acabou sendo rebaixado. Aí o time que é rebaixado à segunda divisão, ele tem o seu orçamento bem diminuído, e o Alano acabou... Alano, que é daqui, de São Gonçalo, bairro que eu morei por muito tempo, acabou sendo contratado pelo Operário, e ontem novamente fez uma grande partida. Mas, enfim, o pessoal do scout do Vasco não conseguiu enxergar. Agora, se o Lloyd não tivesse feito aquela besteira grande, provavelmente o Diniz vai protegê-lo, vai dizer que acontece, é normal, faz parte, mas claro que internamente vai dar uma dura nele, e vai fazer com que ele se enquadre ou não. Mas acho que o grande problema dessa história é o erro de avaliação. Você pagar aí cerca de 3 milhões de euros, né, quase 20 milhões de reais, para um jogador que fez 15 gols em toda a sua carreira e nunca tinha sido vendido para lugar nenhum. Acho até que ele tem qualidade. Eu acho que, se ele se dedicar, tiver aí decidido a ajudar a equipe do Vasco, ele pode ser bastante útil, ele pode ser útil. Vejo qualidade, não acho que ele tenha que ficar preso ali à ponta esquerda, não acho que o futebol brasileiro deva jogar como o futebol europeu, né? Ou leste europeu, porque o futebol turco não é considerado futebol ali do miolo da Europa, né? Dos grandes centros europeus, mas
Ele jogou em Portugal, mas jogou em times pequenos, né? Então eu vejo que ele tem qualidade, gosto um pouco desse temperamento que sabe, toma decisões são nos surpreender. Agora, ele não foi nada elegante, com o Fernando Diniz e menos ainda com a torcida, porque um atleta profissional, um atacante de um clube grande, né, como o Vasco da Gama, jogando contra uma equipe, não estou diminuindo em nada, estou muito pelo contrário, estou exaltando e elogiando muito a equipe do Operário. Eu acho que o técnico do Operário é um técnico para ser observado, porque o trabalho dele é excelente, foi campeão paranaense, engoliu o Fernando Diniz na noite de ontem em São Januário. Eu acho que é um técnico para ser observado. A gente fica muito essa coisa de trazer treinador de fora, fica muito nos medalhões, enfim. E às vezes as soluções elas estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina. Não estou dizendo que o Vasco com isso tem que trocar de técnico, não. Estou muito feliz com o Fernando Diniz. Mas o Vasco do Fernando Diniz precisa ser mais linear, precisa jogar da mesma forma, né? Jogou bem e perdeu contra o Lanús, jogou muito bem contra a equipe do Fortaleza e ganhou, e ontem jogou muito mal com os mesmos jogadores que participaram dessas outras duas partidas. Claro que a gente tem que dar o desconto do período, do tempo que falta para treinamento, e falta mesmo, né, nesse calendário louco, e a gente quer que o Vasco esteja na Sul-Americana, que o Vasco esteja na Copa do Brasil, que o Vasco esteja no Campeonato Brasileiro e que siga até o final com chances de conquistar esses campeonatos. Agora não dá para ser um time em cada partida. Tem que ter uma regularidade que faça o torcedor ter a confiança. Você vê, o Vasco ganhou sábado muito bem do Fortaleza, com um público menor. E ontem, às 7 horas da noite, o São Januário estava lotado e a torcida empurrando o Vasco o tempo todo. E acho que essa vitória passa muito porque esse jogo foi em São Januário, esse jogo foi em casa, porque quando o Operário faz o seu gol, o time adversário cresceu, ficou cheio de moral o adversário. E se não fosse a torcida incentivar, acreditar, gritar o nome do Léo Jardim, que é capaz, claro que ele é muito capaz. Hoje eu estava assistindo programa de televisão e mostrou todos os pênaltis que ele pegou desde quando ele chegou ao Vasco. Não só nas decisões por pênalti do ano passado, mas também durante os jogos. Mostrou o pênalti que ele pegou contra o São Paulo, mostrou o pênalti que ele pegou contra o Flamengo, né, do Gabigol, acho que o ano passado, o jogo estava 0-0, o pênalti foi nos minutos finais, e ele pegou a penalidade máxima. Então, tem uma série de pênaltis que ele pegou, então ele é capaz disso. Mas eu tenho certeza que, com a moral elevada, o atleta produz um pouco mais, né? Então,
O Lloyd cometeu um erro gravíssimo. Acho que ele vai ser chamado a atenção internamente. Acho que o Diniz não vai deixar, porque um dos pilares do trabalho do Fernando Diniz é a educação, né? É respeito. E acho que ele vai exigir que o Lloyd faça isso, não só com ele, mas também com a instituição. Acho que o presidente tem que fazer o mesmo, tem que chamar a atenção dele, mostrar a grandeza do torcedor do Vasco, ficou muito claro, ele desdenhando do técnico, como se em campo ele fosse resolver, né? Como se ele em campo fosse chamar a responsabilidade e resolver os problemas do Vasco. Não foi isso que ele fez, e na sequência, quando ele dá um chute a gol, um atacante chutar a gol, um time de Série A num time de Série C, eu não vejo como nada demais, acho até que como natural, acho até que é natural que isso aconteça. E aí ele faz assim, tipo, fala agora, aí não sei se foi só para o Fernando Diniz, se foi para a torcida como um modo geral, porque a torcida também não tem tido muita paciência com o Lloyd Augusto, mas no final, com a classificação, toda essa sujeira, né, do valor gigantesco que foi pago pelo Lloyd Augusto, falta de respeito com a instituição e com o técnico, tudo isso foi varrido para debaixo do tapete, porque no final o que valeu de verdade foi a vitória. Até a péssima atuação do time ficou em segundo plano por causa da atitude dele. Então, eu acho que tem que ficar esse alerta. O próximo jogo é o Fluminense, que não vive um grande momento, mas é bem melhor, mais qualificado do que a equipe do Operário. E se o Vasco não jogar o futebol que a gente espera, né, ou que jogou contra o Fortaleza, o Vasco pode ser que perca o jogo, e perdendo o jogo pode voltar à zona de rebaixamento. E aí começa aquele desespero do torcedor vascaíno. Beleza, pessoal? Vou começar a ler o superchat aqui, porque o pessoal tem mandado bastante superchat. Eu não tenho conseguido nem ler todos, né? Alguns eu ignoro também, porque são de pessoas que estão aqui só para críticas, e acho que e faltando respeito à minha pessoa, e eu não gostaria que essas pessoas estivessem aqui, mas também não vou bloquear ninguém, porque eu acho que cada um tem a sua consciência. Aproveitando o ensejo, pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, ajudar a gente a crescer. A gente está aí há muito tempo, com 192 mil inscritos. A gente precisa crescer, melhorar, para que o canal tenha um pouco mais de visibilidade. Tá bom? Grande beijo aí a todos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência. Vamos ao primeiro superchat. O Everton Gilberto. Ed, Lloyd bate pênalti melhor que você. Fila do perdão para o Lloyd, Edmundo. Tá ótimo, perdão para ele. Valeu, grande abraço. Felipe Benevides. Lloyd tem que entender que o Vasco já tem muitos problemas para resolver. Fez parecer que o time precisa muito dele e vimos que precisamos do coletivo. Bom, todo atleta ele é importante dentro de um contexto coletivo. É claro. A gente não tem a menor dúvida de que todo o esporte coletivo precisa de todos.
Mas ele já está aqui no Vasco desde janeiro, né? Já vai entrar no 6º mês, terminando o 5º mês, e ele ainda não fez nenhuma boa apresentação, não fez nenhum gol, como de costume, né? Ele tem 10 anos de carreira e 15 gols na carreira. É menos de 1,5 gol. Na verdade, é menos de 1,5 gol por ano, porque esses 6 meses ele ainda não marcou nenhuma vez. Então é muito pouco, muito pouco. Imagina se ele chegasse aqui fazendo gol em todos os jogos, fazendo gol nos clássicos. Imagina como seria a atitude dele quando o técnico o pedisse para marcar, para ajudar, enfim, como fez o Fernando Diniz ontem em São Januário. Eu acho que a personalidade, ter a personalidade forte, é muito legal, é muito bacana, é muito plausível, mas é preciso ter eficiência na hora de jogar. Porque eu falo muito assim, e penso muito assim, jogadores exigem voo fretado, exigem bicho, exigem campo de treinamento, exige uma série de coisas, hotel confortável e tudo. E na hora da entrega, o clube acaba não exigindo nada. A exigência única é que você use o uniforme, chegue no horário, enfim. Não tem ali, eu vou te contratar, mas você tem que fazer 30 gols no ano. Se fosse assim, fosse por objetivo, ninguém ia jogar em time grande. O Lloyd não vai fazer 30 gols no ano, ele fez 15 em toda a vida, em toda a carreira. Pelo menos foi o que eu ouvi um jornalista falar isso hoje na televisão. Não sei nem se é verdade, não sei nem se estou sendo injusto com o atleta. Mas no Vasco, ele vai completar agora o 5º mês e ele não fez nenhum gol. Portanto, não é com um chute muito bonito, por sinal, de fora da área, que ele vai desdenhar do técnico ou da torcida, sei lá qual foi o objetivo dele. Acho que ele precisa produzir muito e muito e muito e muito mais para ele poder ter a soberba e a autoconfiança que ele demonstrou no jogo de ontem. E, o pior, o senso de jogo coletivo não existe. Ontem não foi no lance em que o Operário empatou, mas alguns minutos antes, ele no meio de campo tentou dar uma caneta e perdeu a bola. Eu acho que todos aqui estávamos assistindo o jogo e viram isso. Então, assim, tem senso de irresponsabilidade, ela tem limite, né? E acho que é uma obrigação do técnico e do presidente, né, fazer com que ele respeite o restante do elenco. Eu vou falar uma besteira aqui, mas como toda segunda, quarta e sexta eu falo besteira, vou falar mais uma. Talvez ele tecnicamente seja melhor do que o Verratti. É claro que eu não vou discutir, porque o Verratti é artilheiro. O Verratti é o jogador que eu quero para o meu time, aquele jogador que você sabe ele vai fazer 20, 25, 30 gols no ano. E os gols que ele vai fazer vai te trazer as vitórias necessárias para você fazer 45 pontos, chegar a uma semifinal de Campeonato Carioca, chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, enfim. Mesmo que você não tenha um time para chegar à conquista dos títulos, você sabe que você tem num jogador ali a expectativa de que ele vai fazer um número bem expressivo de gols. Se você tiver 2, tiver 3, tiver 4, você começa a construir um time campeão. É assim que eu vejo e penso o futebol. Mas, tecnicamente, o Lloyd me parece melhor do que o Verratti. Também não estou falando nenhuma grande novidade. Só que a doação
dele para o time é zero. E a entrega e a doação do Verratti para o time é 100, 110, 120%. Então, por isso hoje, o Verratti é ídolo e o Lloyd é questionado, né, pelo torcedor vascaíno. Mas é uma obrigação do Fernando Diniz, é uma obrigação. Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Flu. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco aqui pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco aqui no canal, tá bom? O Vasco que teve a discussão aí do Reinaldo Lloyd Augusto, né, por conta de alguns acontecimentos que aconteceram no jogo diante do Operário na Copa do Brasil, né? Mas o Pedrinho e o Diniz decidiram não punir o jogador. Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco!